galera, tudo bem? Professor Elber de Direito, de Legislação. Vamos agora embora, dar continuidade ao nosso estudo. Vamos trabalhar hoje uma norma de grande importância para a sua prova, que com certeza aí pode vir com uma questão certa, beleza? Professor, o que o senhor vai trabalhar hoje? Vamos trabalhar o REDIPRE. Professor, mas o REDIPRE não é antigo, ele é de 2004 e ele não foi hoje atualizado por outra norma? Sim, né? Então vamos ver. O REDIPRE, pessoal, ele é, na verdade, de 2004. E o que aconteceu hoje, né, no ordenamento jurídico interno do sistema prisional do Estado de Minas Gerais? O REDIPRE ele foi inserido no texto do REMP. Professor, o que seja primeiro o REDIPRE? O REDIPRE é o Regulamento Disciplinar Prisional e ele foi inserido no REMP. Professor, o que seja o REMP? O REMP é o Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional do Estado de Minas Gerais. Então, as regras do REDIPRE, que estava por base lá no edital em 2013, que nós iremos estudar, ele foi inserido de maneira atualizada em 2016 dentro do REMP. Então é isso que aconteceu. Então nós iremos ver, né, nós iremos estudar, analisar o REDIPRE, mas só que dentro do REMP, né, de maneira atualizada da ordem jurídica interna. Bacana? Ficou bem claro então o nosso estudo? E lembrando então que o REDIPRE ele foi inserido no REMP no título 4, anotem aí, a partir do artigo 614 a 706 lá do REMP, né? Então, título 4, o artigo 614 a o artigo 706 do REMP. Foi inserido então o REDIPRE dentro do título 4 do REMP, o qual então nós iremos estudar a partir de agora, tá ok? Para a gente situar, né, nos localizarmos na ordem jurídica interna no que tange ao caráter normativo. Então vamos lá. O que o REDIPRE então ele fez? Ele vem trazendo algumas atualizações normativas. Por exemplo, o uso de tornozeleiras eletrônicas, que não estava presente lá no REDIPRE em 2004. Então nós tivemos diversas atualizações, né, nesse REDIPRE que foi incorporado no REMP. Então é de grande importância para a sua prova, beleza? Então vamos lá. Então, a partir do artigo 614 do REMP, né, que tem a certa previsibilidade que caiu no último edital que nós iremos analisar, beleza? Então, artigo 614, né, do Regulamento Disciplinar. Aí vem lá, capítulo 1º, das disposições gerais. Vamos lá. A inclusão do protocolo de apuração das faltas disciplinares, né, neste regulamento destina-se a padronizar nas unidades prisionais da Secretaria de Sistema Prisional do Estado de Minas Gerais para a realização do conselho disciplinar, normas básicas de conduta e disciplina dos presos, bem como seus direitos e deveres. Então, a inclusão do protocolo, né, na verdade, de apuração das faltas disciplinares, dentro, né, de padronização das unidades prisionais, tem essa finalidade: trazer as normas básicas de conduta e disciplina dos presos, bem como também os seus direitos, que o preso tem, né? E também os seus, o quê? Deveres. Bacana? Então, iremos analisar o caso em tela. Vamos lá. Então, primeiro, quem está sujeito a esse regulamento disciplinar? Esse REMP, o REDIPRE dentro do REMP. Primeiro, os condenados à pena privativa de liberdade, aqueles também cumprindo pena restritivas de direito, ao preso provisório, não é isso? Preso provisório, e pessoas sob monitoração eletrônica, naquilo que couber. Então, aqueles que estão sendo monitorados, né, com as tornozeleiras eletrônicas, naquilo que couber. Bacana? Então, de grande importância para a sua prova. Também estão sujeitos, né, à disciplina carcerária. Primeiro, quem? Né? No caso em tela, os presos sob a guarda ou custódia do servidor da Subsecretaria da Administração Prisional. Então, quem também, no caso em tela, o preso que esteja sobre, né, a tutela, a disciplina carcerária, principalmente aqueles presos, preciso primeiro, que estão durante a sua movimentação fora da unidade. Então, aqueles que estão realizando as movimentações também estão sujeitos à disciplina, beleza? Que está sob a guarda e a custódia do sistema prisional. Segundo,
aquele preso que está durante seu internamento em unidade de saúde. Ele não está no sistema prisional, ele está no sistema de unidades de saúde internado. Também a ele cabe a disciplina, né, prevista na norma. Terceiro ponto, aquele durante as audiências perante as autoridades administrativas, legislativas ou judiciais. Então, o preso, ele foi convocado a participar de audiências. A ele também cabe o quê? A sua manutenção no que tange às disciplinas, aos pontos disciplinares previstos nesse regulamento. Então, não só aquele preso que está dentro do sistema prisional, mas aquele também que está realizando a sua movimentação de uma unidade para outra, por exemplo, é aquele preso que está numa unidade de internação de saúde, né? E aquele também que está participando de audiências. A ele também cabe, né, atividade disciplinar, né, carcerária. Beleza? De grande importância para a nossa prova. Vamos ver lá então. Artigo 615. O que constitui a disciplina? Primeiro, ela constitui o quê? Incumprimento da ordem. Aquilo que estabelece a manutenção da paz dentro daquele estabelecimento, a ordem pública, né? A disciplina, né, é a exteriorização da ética no cumprimento da norma. Tem que haver ali, né, a ordem pública, no caso, dentro do sistema o quê? Prisional. Na obediência às determinações das autoridades. Então, a disciplina nada mais é também que obedecer às determinações das autoridades. Logicamente, as determinações ela tem o princípio da legalidade. Elas se embasam, né, no princípio da legalidade. Todas as determinações dadas para aquelas autoridades, né, no que tange ao cumprimento de pena, partindo inclusive, né, do juiz da execução até o policial penal, de fato, dentro do sistema prisional, parte, né, da legalidade. Então, tem que ter obediência, né, do sistema prisional. Confere, então, a disciplina dentro do sistema prisional. E o desempenho do trabalho. Nós já falamos em diversas normas, né, a Lei de Execuções Penais, a Lei 7210 de 84, a Lei 11.404 de 2004, que estabelece normas de execução penal do Estado de Minas Gerais, estabelece que o trabalho ele é obrigatório. Interessante. E vejamos, né, relembrar também que essa norma administrativa do sistema prisional, ela não pode violar, né, a norma constitucional, Constituição Federal, nem as normas, a Lei de Execução Penal Federal e nem do Estado de Minas Gerais. Dentro daquela pirâmide de Hans Kelsen, né, a teoria pura do direito, nenhuma norma pode violar a Constituição Federal e as normas infraconstitucionais, no caso interno, um documento normativo interno, né, do sistema prisional, não pode violar a Constituição nem as demais normas infraconstitucionais que estabelecem regras para que sejam cumpridas. Então, naquela teoria pura do direito de Hans Kelsen, não há que se falar em violação, né, aos preceitos e garantias fundamentais. Então, a disciplina, no caso interno, o cumprimento da ordem, a obediência às autoridades e o desempenho do trabalho, que o trabalho é obrigatório. Bacana? Lembrando que nós vimos também, por força constitucional, que o trabalho não pode ser realizado de maneira forçada, é proibido, né? É proibido o trabalho forçado, mas a ele é determinado o trabalho obrigatório. Beleza? Questão importante para a sua prova. Artigo 617. O preso que, de qualquer modo, concorra para a prática de infração disciplinar vai incidindo a pena a ele combinado na medida da sua culpabilidade. Ou seja, no caso de uma infração disciplinar, princípio da individualização, né, da conduta, ele vai ser combinado, né, uma certa punibilidade, o exaurimento de uma culpabilidade conforme, né, a sua conduta, né, conforme a sua culpabilidade. Então, isso é de grande importância. Regras lá do direito penal, regras do Código de Processo Penal e também da Constituição Federal. Não é isso? Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Olha que interessante o caso em tela. Aqui estabelece que aquele preso que tentou, ali no caso em tela, tentou realizar uma sanção, né, uma conduta irregular, indisciplinar, pune-se, né, a tentativa da mesma forma que se tivesse realizado, né, a consumação desse ato indisciplinar. Então, isso é de grande importância, que a gente sabe muito bem, regras do Código Penal, que a tentativa ela é punida, né, e tem uma redução de pena. Reduz a pena no caso de crimes tentados. Os crimes consumados e aqueles que, ora, foram tentados, que circunstâncias alheia à vontade do agente criminoso,
não se foi garantida a persecução ali, o exaurimento da sua consumação. Então, no caso em tela, lá no Código Penal, reduz a pena, né? Os crimes tentados. Aqui não. Aqui pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então, cuidado quando você estiver estudando lá a parte geral do Código Penal, que estabelece lá a redução de pena nos crimes tentados. Aqui, a mera tentativa, né, já corresponde à sanção daquele como se tivesse sido consumado. Bacana? É uma dicotomia, um caráter paradoxal no que tange ao Código Penal e no que tange às regras do sistema prisional do Estado de Minas Gerais. Temos que saber essas diferenças, tá ok? Vamos lá. Show de bola? Vamos lá, caminhando. 618. Nenhum preso poderá desempenhar função, tarefa disciplinar ou de liderança na unidade prisional. Tranquilo, né, gente? Daí a função de tarefa disciplinar cabe ao diretor do presídio e cabe também aos policiais penais, aquelas autoridades que realizam lá, né, a garantia da ordem dentro do sistema prisional. Beleza? E a liderança da unidade prisional. Liderança de forma nenhuma, principalmente lideranças negativas. Né? Os chefes de facções criminosas, não há que se falar em lideranças. E principalmente lideranças negativas no que tange ao cometimento de crimes, né? Associações criminosas, organizações criminosas ou formação de milícias, que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro. Ok? 622. Vamos ver agora um pouco dos deveres do preso. Primeiro, permanecer na unidade até a sua liberação, até ser colocado em liberdade, até o cumprimento de sua punibilidade. Ok? 2. Comportamento disciplinado. Não precisa nem falar, né? Comportamento disciplinado, a manutenção da ordem, né? O respeito às autoridades constituídas. Respeitar as normas do regime, né? A lei de execuções penais, a 11.404, 2004, tem que ser respeitada e regras também do REDIPRE que estão previstas dentro do REMP, né? Observar a atitude de obediência, principalmente no que tange ao servidor, respeitar a unidade com urbanidade, qualquer pessoa que deva se relacionar, né, os outros demais sentenciados, né, e aqueles funcionários que realizam atividade dentro do sistema prisional, ok? Manter conduta oposta aos movimentos de fuga e de subversão à ordem ou à disciplina. Então, é um dever do preso ele realizar a conduta oposta, primeiro, movimentos individuais e coletivos de fuga ou subversão, ou seja, motim, né? Quando os presos querem tomar o estabelecimento, nós chamamos isso de subversão à ordem do sistema prisional, né? É um dever dele ter essa conduta oposta, ele não participar nem de maneira individual, nem coletiva, para a subversão da ordem, do restabelecimento, do rompimento da ordem pública dentro do estabelecimento prisional. Isso é proibido no ordenamento jurídico e principalmente dentro do sistema prisional, porque isso gera, né, problemas de vidas das pessoas, a violação de diversos direitos fundamentais, principalmente que a tutela jurídica de maior relevância no ordenamento brasileiro, que é a vida, né? No caso de uma subversão à ordem. Então, isso é expugnado pela ordem jurídica. Executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas. Tranquilo, né? A gente sabe que o trabalho, nós já falamos que o trabalho é obrigatório. Manter atitude de submissão à sanção disciplinar. Foi imposta uma sanção disciplinar, cumpra, né? É um dever do preso. Indenizar os danos causados à administração prisional. Teve um ato de subversão à ordem lá, queima de colchões, né, rompimento de obstáculos, danificou materiais, tem que ser indenizado pelo preso, tem que ser indenizado. Aquele bem causado à administração prisional. Higiene pessoal e asseio, né, tanto individual quanto na cela, também ao preso é um dever dele manter, né, essa rigidez, essa salubridade pessoal, é um dever do preso. Conservar os objetos de uso pessoal, inclusive tornozeleira eletrônica. A gente sabe que tem certa punibilidade aquele, né, que violar regras, principalmente as suas tornozeleiras eletrônicas. Quebrar, né, danificar, gera sanção disciplinar. Iremos ver. Indenizar o Estado quando das despesas com a sua manutenção. Né? Professor, mas como que ele vai indenizar o Estado, né, as suas despesas da sua manutenção dentro do sistema prisional? Nós vimos que o trabalho ele é obrigatório, então parcela da sua remuneração será destinada, no caso em tela, para indenizar a sua manutenção dentro do sistema prisional.
Então, aquela parcela remuneratória, né, o qual é destinado ao trabalhador do sistema prisional, a ele, né, será parte dela destinada a indenizações do Estado no que tange a sua manutenção no sistema, ok? Vamos ver agora, nós vimos então direitos. Professor, cai na prova? Demais! O que cai muito em prova, principalmente, né, nesses concursos, inclusive o seu, cai direitos, deveres dos presos. Isso eu tenho que saber, né, de cor. Os direitos e deveres daquele que está dentro do sistema prisional. É isso que cai muito em prova, porque é isso que você vai lidar, né, você novo concursado, né, exercendo a função dentro do sistema prisional, exercendo a função em outras atividades, né, da persecução criminal, você irá lidar com o preso. E, de fato, você tem que saber aquilo que ele deve cumprir, né, e respeitar, no caso em tela, os direitos a ele garantidos pelas normas internacionais, as normas nacionais e os documentos normativos internos do que tange aos direitos do preso. Então, você, novo concursado, aprovado no concurso, neste concurso que você está estudando, tem que ter conhecimento dos direitos e deveres, né, do preso. Bacana? Então, fiquem atentos aí, decorem essa particularidade que cai muito na sua prova. Pode cair na sua prova, tá ok? Vamos lá. Artigo 2623. Direitos do preso. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade e moral do condenado. Também é um direito fundamental, né, gente? A gente já viu, né? Principalmente na Constituição Federal. Direito à integridade e moral do preso, né, do condenado. A pena privativa de liberdade, restrição de direitos, dotando do preso provisório e também aquele submetido à medida de segurança, né, ou monitoração eletrônica, né? Ou seja, todos os presos envolvidos no sistema prisional. 625. O preso conservará todos os direitos. Professor, todos de maneira absoluta? Lógico que não, né? A gente sabe muito bem que o direito ele é relativo, ele é relativizado. Alguns direitos são garantidos, a grande maioria, aos presos. Noutra vertente, alguns são restringidos. Por exemplo, o seu direito de ir e vir, né? O direito à locomoção. O preso dele está, por exemplo, no cumprimento de uma pena privativa de liberdade, a ele não será garantido o direito à locomoção, né? A professor, o preso ele pode impetrar um habeas corpus, né? Deixa o corpo livre, né? Lá na Revolução Francesa, no caso em tela, ele pode ingressar, não muito bem, às vezes será deferido, porque a ele cabe ali, né, o cumprimento da pena privativa de liberdade, o qual foi determinado pelo juiz da vara de execuções penais. Então, no caso em tela, ele conserva todos os direitos, via de regra, tem exceção? Tem. Que não haja perdido ou que tenham sido suspensos. O direito, por exemplo, direito de ir e vir, um direito suspenso, é o qual foi-lhe cerceado seu direito à locomoção temporariamente dentro daquele sistema prisional. Tá ok? Tanto por força de lei, sentença ou ato administrativo. Tá ok? Pessoal, tranquilo até aí? Vamos dar uma paradinha, tomar um café e a gente volta no bloco seguinte. Lembrando que o WM Concursos, o nosso objetivo é a sua aprovação. Um grande abraço.